Bem-vindos à minha oficina, eu sou o Luciano, mestre Maker, e o meu canal é sobre usar tudo aquilo para levar o seu jogo para o próximo nível. Eu tinha feito, um pouquinho antes da minha impressora quebrar, infelizmente ela está quebrada no momento, eu tinha feito algumas peças muito legais, por sinal, de uma torre, né? Uma torre, essa aqui foi toda impressa, né, na impressora 3D FDM de plástico, né? E ela eram duas peças, né? A estrutura, né? Toda a estrutura de madeira e um caixote aqui em cima para as miniaturas poderem entrar, poderem utilizar esse espaço aqui, certo? O problema é que quando a minha impressora quebrou, eu tinha feito uma peça inteira e duas da estrutura, então eu não tinha como imprimir a parte de cima. E eu precisava, na verdade eu tive ideia de usar uma torre no meu próximo jogo. Então eu pensei, então tá na hora de eu começar a usar minhas habilidades artísticas de artesão para transformar a peça em algo útil, né, e não depender só da impressora 3D. E era uma ideia que eu queria fazer já há muito tempo, inclusive para fazer cenário é melhor fazer manualmente do que imprimir na impressora. E saiu isso aqui, tá? Essa estrutura aqui de madeira com agora uma utilização melhor, assim, até pensando em termos de jogo, uma defesa e uma área maior para as miniaturas ficarem. Então nós vamos lá para minha bancada e eu vou mostrar como é que eu fiz passo a passo, beleza? Bom, primeiro eu peguei essas pecinhas que eu tinha, né, de muralha, de paliçada, e eu usei elas como um molde, porque eu queria justamente fazer as torres para essa paliçada. Aí eu juntei então aquela estrutura da torre, dei uma pensada de como colaria as peças nela e que material usar. Se você é igual a mim, que assiste aqueles canais gringos do pessoal que faz cenários, as casas, além de eles serem excepcionais, muito talentosos, eles têm uma grande vantagem. Nos Estados Unidos existe uma placa do material chamado de XPS, é o poliestireno expandido, que a gente não tem no Brasil, porque eles são utilizados para fazer o isolamento das casas, que lá é muito frio, né? E a gente não tem necessidade de ter esse material. Então fica bem difícil fazer peças assim esculpidas, como eles fazem, né? Porque a gente não tem acesso a esse material. Até encontrei, mas achei muito caro. Outro material que eles usam é o chipboard, lá, que seria um equivalente ao papel roller. Também fui ver na papelaria, eu achei bem caro uma placa. Então eu acabei tentando encontrar outros materiais disponíveis à mão. Para esse projeto aqui, eu usei esse papel roller, mas de uma outra forma, capa de caderno. Esse papelão aqui ele é bem duro, ele é bem resistente, e ele é muito útil para fazer estruturas, principalmente a madeira. Se você for ver placas de madeira, né, tábuas de madeira, ele é bem legal para utilizar. Então eu praticamente usei, além da estrutura da peça de impressora 3D, eu usei capa de caderno para fazer esse projeto. O primeiro passo, então, é pegar a capa de caderno, né, remover essa cobertura e eu queria fazer esses pedacinhos que simulariam as placas, como se fossem chapas de madeira. Seria a tecnologia que os goblins têm à mão para poder fazer uma muralha. Não são bons marceneiros. Para fazer essas chapas eu medi, então eu fiz 3 medidas, né? Na verdade 2 medidas, 1,5 e 2 polegadas. Seriam chapas de 1,5 e outras chapas de 2 polegadas. Cortei aí com estilete. Importante tomar muito cuidado que o estilete corta a mão. Corta muito. Eu sei, já aconteceu comigo. Então tem que tomar muito cuidado, de preferência usar régua de metal, tá? Que ela dura mais e ela é mais firme no corte. Depois com essas colunas, né, de 1,5 por 2, eu cortei o resto na tesoura mesmo, no olho, sem me preocupar em ser muito certinho, porque os goblins não teriam condições de fazer algo muito certinho, é para ser rústico mesmo. Aí eu peguei as chapinhas, dei uma medida assim com uma miniatura mais ou menos a altura que seria de uma parede de defesa e cortei mais chapinhas dessa espessura. Bom, como ela foi feita na impressora, né, às vezes ela deixa esses fiapinhos, então uma técnica é remover lá com um alicate, ou então também passar uma lixa de unha que ajuda a remover esses fiapinhos. Como essa peça ela é complexa, depois de pronta eu não conseguiria, seria muito difícil, né, pintar, então a base dela, a cor base,
eu já preparei antes mesmo de montar tudo. Tá? Então eu fiz primeiro uma pintura base com a tinta preta, tinta acrílica preta. Aproveitei o resto da tinta e pintei algumas das chapinhas, né, que eu já tinha cortado. E depois eu passei uma base marrom sobre ela, tá? Marrom mais ou menos no cor de madeira assim, então para já deixar essa parte toda pintada e ter mais acesso fácil agora na hora de pintar do que depois. Depois de seco, eu juntei lá as muralhas para ter noção mais ou menos do tamanho de como eu colaria então as chapinhas que fariam essa proteção, né, da torre. Então eu medi mais ou menos. O importante foi, eu também queria que ela passasse um pouco, que as chapas passassem um pouco, né, a largura da torre, para justamente encaixarem bem, não der nenhuma frestinha para nenhum jogador espertinho tentar entrar por lá. Aproveitei a estrutura, colei duas chapas principais para ser o auxílio de onde eu colaria depois as outras placas, né? E foi colando em cima mesmo, com cola quente a mágica do artesanato. Ela é muito boa porque ela cola rápido, ela seca rápido, ela esfria rápido e faz a colagem muito mais rápido do que os outros tipos de cola. Então para essa peça era interessante mesmo que ela colasse bem rápido. E eu fui juntando, não sei se dá para ver no vídeo, mas ela forma um bico, né? Essa estrutura, onde elas juntam as duas chapas. Ela é interessante justamente para dar o tamanho certo para encaixar depois ali nas minhas muralhas da paliçada. Depois de pronta a estrutura de bloqueio, de defesa, eu colei mais plaquinhas, né, mais chapinhas, para formar o cesto onde ficaria em cima desse muro, onde ficariam os defensores, né? Então eu fiz ali aquela estrutura com 4 chapinhas, depois eu fui colando uma a uma nessa estrutura para fazer o piso do cesto da torre, onde ficarão as miniaturas. Eu acelerei um pouco aí para vocês verem a montagem. Eu sei que eu estou mostrando nesse ponto passo a passo, mas é só para vocês entenderem como é a montagem do caixote mesmo, tá? Então esse aí foi feito o piso. E o próprio chipboard, ele, com a estrutura mínima daquelas pecinhas ficarem embaixo, ele já é resistente o suficiente para aguentar o peso de miniaturas, né? Depois o próximo passo foi colar essas chapinhas verticais, que elas vão fazer as ameias por onde as miniaturas vão se esconder atrás de um eventual ataque. Então eu fiz nesse canto, sempre com cola quente, porque você consegue colar rapidinho e já ter a estrutura já pronta para seguir adiante no seu trabalho, não tem que esperar secar, né? Aí nesse ponto eu já estou com todas as ameias, as chapas verticais, e depois eu só completei as chapinhas horizontais, que seriam justamente onde as miniaturas vão se esconder. Depois eu coloquei um Goblin ali só para testar, para ver se ele consegue atirar por cima, se a altura ficou boa. Bom, uma vez pronta então a estrutura, agora passa uma base preta, né, nessas chapinhas, e depois pinta de marrom da mesma forma que eu fiz lá a estrutura da torre, faz com o restante, tá? Para manter a mesma cor. Outro ponto que eu fiz foi usar a cor cinza, então eu misturei preto com branco para formar o cinza, e esse cinza eu fiz um dry brush com o intuito de deixar uma aparência envelhecida na madeira. Então esse cinza é como se a madeira ao tempo fosse envelhecendo. No final eu acabei fazendo um dry brush muito pesado, muito intenso. Podia ter sido menos, tá? Eu podia ter passado mais o pincel ali na toalha, eu acho que daria um acabamento final, mas deu uma impressão mesmo de madeira velha, né? Madeira gasta ao tempo. Fiz na peça inteira, inclusive na estrutura atrás. É como se tudo estivesse sob o sol.
Aproveitei, passei esse dry brush também nas minhas paliçadas. Bom, o último passo então agora foi montar a torre com cola quente mesmo e ver como é que ficou a peça no final. Com o Goblin, claro. O intuito também era usar essas torres, né, com uma pecinha de muralha que eu tinha. Isso aqui é feita numa impressora 3D, tá? Ela é 100% impressa. Usar essas torres como complemento das muralhas, então ficaria uma estrutura legal para aproveitar nos jogos. O problema é que depois que eu montei e eu terminei, né, essa estrutura com as duas torres, eu senti falta de um portão. Eu acabei fazendo uma peça a mais, então vou mostrar aqui rapidinho, usando a mesma lógica das torres, como é que eu fiz o portão. Ó, eu montei toda a estrutura antes para ver como é que eu colocaria esse portão. E eu tinha acabado de fazer uma terceira caixinha também com o tamanho que eu usaria, né? Então, o mesmo processo, cortei as chapas de chipboard, só que nesse ponto eu estava montando a estrutura por onde aquela torrezinha ficaria presa, porque eu não tinha mais a peça que eu fiz na impressora 3D que faria a sustentação. Então dessa vez eu tive que montar na mão mesmo com papel de capa de caderno para levantar a estrutura da torre e ela ficar mais alta e inclusive apoiar na paliçada. Nesse ponto eu estou fazendo então como se fosse uma tora quadrada de madeira, que tá vendo onde sustentaria então a estrutura, inclusive ela ficaria um pouco apoiada ali aproveitaria a paliçada. Eu fiz 4, na verdade eu fiz 3 inteiras e aí a última, a quarta, ela vai ser um pouco especial para poder passar justamente o portão no meio dela. Eu colei as 3 para dar sustentação e a quarta eu tinha feito aquele pedacinho onde ficaria a abertura do portão. Depois eu medi no olho mesmo o tamanho que seria ali a quarta tábua, a quarta tora, para poder cortar e colar as peças. Depois com cola quente eu passei o que eu tinha colado. E fixei ali no fundo da estrutura da torre, onde ia ficar essa coluna onde vai passar por dentro o portão. Aí eu aproveitei para fazer a defesa, né, dessa torre, porque ela ia ficar exposta, né, aberta para os invasores externos do jogo, então acabei fazendo uma proteção a mais, com alguns detalhes ali também para parecer que foi martelado, né, e aumentar a defesa da estrutura. Também fiz na lateral, pensando que uma vez invadido o lugar teria um pouco mais de defesa também, para dar uma estética melhor. E aí o portão eu usei uma peça de papelão duplo para fazer a estrutura do portão, então ele ia correr por dentro desse vão que ficou ali, né? E eu colei o chipboard não, a capa as plaquinhas de capa de caderno, fui colando na face do portão até ele formar algo que como se tivesse sido pregado. Para ver que ele entra ali nesse vão, tá? Por fim eu pintei tudo da mesma forma que eu pintei o resto. No fim o portão ficou essas duas peças, é uma terceira torre, né, de vigia. Essa aqui não tem nada de peça de impressão 3D, eu usei só a capa
o material da capa de caderno mesmo, e uma porta, né? Uma grande tábua, um montoado de tábua que ela corre aqui dentro, né, dessa estrutura, então permite abrir e fechar o portão, tá? Ficou legal, dá para utilizar. Pensando que eu vou usar pelo menos essa peça no começo como uma estrutura Goblin, né? Porque o pessoal vai tentar invadir na verdade eles vão tentar sair de uma fortaleza Goblin. Eu acho que essa peça bem rústica, assim, sem muita habilidade de carpintaria, cai bem pro cenário que eu quero usar. Bom, é isso, gente. Tá aqui. Uma peça feita à mão, quase 100% à mão, porque eu usei um pouco de impressão 3D, mas dá para vocês fazerem também para deixar seu jogo mais legal. Se essa ideia valeu, e eu espero que você use no seu jogo também, vai aqui embaixo, aperta esse botão vermelho, se inscreve aqui no meu canal e aciona o sininho também para você saber as próximas ideias, os próximos hacks, os próximos cenários que eu vou montar, pra você também usar e levar seu jogo para um outro nível. Aproveita, curte o vídeo e compartilha. Passa para mais gente, vai que isso aqui é o que faz a diferença no jogo das outras pessoas. É exatamente isso que eles precisavam ouvir para deixar o jogo deles mais legal também. Se você curtiu, compartilhou, se inscreveu e apertou o sininho, você acabou de ganhar uma inspiração. Você vai poder usar se você jogar um dia comigo. Não esquece, anota aí. E pode me cobrar depois, beleza?